Estamos indo para o final da carta sagrada de número 26. E anteriormente o Alter Rebbe nos explicou, ele está esclarecendo, elucidando cada vez de forma mais profunda, aquele conceito do estudo da Halachá que envolve o estudo do permitido e proibido, do puro e impuro, etc. E nós vimos agora que o Alter Rebbe nos fala que na realidade esse estudo também envolve um processo de purificação, de elevação, de resgate dentro da própria Torá, do conhecimento da Torá, que esse conhecimento da Torá, da Halachá, às vezes ele está encoberto, não se sabe qual é a conclusão final de alguma questão, não se sabe qual a conduta prática a ser adotada, como deve se legislar, ou mesmo quando se sabe qual a conclusão final, mas não se entende as razões, os motivos, os porquês e significados. E ele nos explicou que através desse estudo, quando as pessoas estão analisando, quando as pessoas estão se aprofundando nesses temas, então, com isso, elas estão também redimindo as faíscas divinas, redimindo a palavra divina que está encoberta no campo das clipot. Porque o que causa esse encobrimento da Halachá são as clipot, são as chamadas cascas, que elas obstroem, elas querem impedir o acesso a esse conhecimento, porque esse conhecimento é divino, é fonte de luz e energia divina, é fonte de revelação divina, eles querem obscurecer e reprimir esse conhecimento. Portanto, através desse estudo, e quanto mais se aprofunda nesse estudo, mais chegando a determinar aquilo que vai ser a Halachá, a lei final, como ela vai prevalecer e predominar, ou entendendo as razões e motivos dessa Halachá, com isso nós estamos revelando essa faísca divina que estava oculta, nós estamos redimindo e resgatando essa centelha divina, essa palavra de Deus, ou essa Halachá, essa parte do conhecimento da Torá que estava no cativeiro, que estava presa e encoberta no campo, no domínio das klipot, de Klipat Noga. Inclusive, a partir disso, em parênteses, nós vamos também entendermos por que Rabbi Shimon Bar Yochai ele dedicou tanto tempo, por mais que ele é o autor do Zohar, e ele tinha acesso e conhecimento da Kabbalah, da parte esotérica da Torá, mas nós vemos que mesmo assim, a maior parte do seu tempo ele dedicou às questões halachicas, às perguntas e respostas, e esclarecer as dúvidas que haviam, questionamentos que haviam sobre as questões do que é permitido, proibido, etc. Porque se fala, na realidade, não é que o pilpul, a abordagem analítica ou análise intelectual que se faz desses temas da Torá, não é que isso é derivado da Sitra Achra, do lado oposto da Kedushá ou da Tumá, da impureza, Deus nos livre. Pelo contrário, se fala que as perguntas, dúvidas e questionamentos, elas sim são lançadas pelo lado contrário à Kedushá. E quando a gente se aprofunda para analisar, para entender, para conciliar e responder às questões, então se fala que dessa forma nós eliminamos os questionamentos, dissipamos as dúvidas e com isso nós estamos redimindo aquela palavra divina, aquela centelha divina que estava encoberta, oculta no campo, no domínio das klipot, que se apoderaram dela. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: quem tem o poder, a força de realizar esse trabalho espiritual, de resgatar e redimir essas centelhas divinas que caíram no domínio das klipot, das cascas, והנה העליונים אין בהם כוח לברר ולהעלות מהשבירה שבקליפת נוגה. Ele nos fala que as criaturas superiores, sejam anjos ou sejam almas desencarnadas, elas são superiores, são elevadíssimas em termos espirituais, porém elas não têm o poder, elas não têm a capacidade de realizar esse trabalho espiritual, de refinar e de elevar, de resgatar daquele estado de exílio onde elas se encontram, essas centelhas divinas, ou aquelas centelhas que naquela quebra dos vasos, dos recipientes, não é? Aquilo que foi banido, que caiu lá embaixo em função dessa quebra, e daí foi chegar até no campo negativo, no domínio de Klipat Noga, daquela Klipa chamada Noga.
os seres e criaturas superiores não têm a capacidade, não têm o poder de redimir e resgatar essas faíscas elevadas que caíram tão baixo nas profundidades das Klipot. Quem é capaz de realizar esse serviço espiritual, quem é capaz de redimir essas faíscas, resgatá-las, ela tartonim levad, apenas e justamente, especificamente, as criaturas inferiores que somos nós, seres humanos de carne e osso, mortais, no mundo terrestre, físico e material. Somente nós, e justamente nós temos essa força. Isso parece algo paradoxal. As criaturas superiores, desprendidas de matéria, desvinculadas do físico, aparentemente elas estão num plano espiritual bem mais elevado. Então por que nós, e justamente nós, é que temos essa habilidade de redimir essas faíscas perdidas? Porque justamente nós, criaturas físicas e materiais, que nos encontramos aqui nesse mundo, ou seja, esse é o nosso habitat, essas são as nossas características. Nós somos compatíveis, porque o campo das Klipot é um campo negativo, do mal. E nós conhecemos bem esse campo. Por quê? Porque nós vivemos nele. Nós vivemos também num corpo físico que tem inclinações negativas, no mundo físico, não é? que mostra apenas o prazer físico corpóreo, autossatisfação, benefício pessoal e assim por diante. Então ele nos diz, justamente nós que vivemos aqui nesse campo material, que na linguagem cabalística isso é chamado de Mashcha de Chavia, a pele da serpente. Então a serpente representa aquele ser, aquela criatura que levou ao pecado, que levou à decadência espiritual, que causou o pecado ao ser humano. Então aqui ele nos fala que existe a pele da serpente, é um conceito cabalístico que se fala, que se utiliza para descrever esse campo nosso, onde prevalece Klipat Noga. A Klipá, aquela clipá que ainda tem alguma luz, um potencial de luz. Por isso aqui se fala também da pele da serpente. Não se fala somente da serpente em si, mas a pele que seria o lado externo, exterior, superficial da serpente, talvez não tão mal quanto a serpente em si. Mas de qualquer maneira ele nos diz que justamente as criaturas que se encontram aqui no plano inferior, por elas serem dotadas dessas mesmas características, por elas também estarem ligadas por elas estarem aqui revestidas num corpo físico e material. E esse corpo físico representa uma crosta, como a casca da serpente, também é algo que é como faz parte das Klipot, que encobre a nossa espiritualidade e às vezes até aprisiona a nossa alma. E acaba prevalecendo o Klipat Noga. Então, como esse é o nosso habitat, como para nós isso é natural, por isso, justamente nós que vivemos nesse ambiente, que lidamos com essas situações, que somos formados e forjados pelos mesmos elementos que predominam nesse estágio, nesse plano espiritual. Então, nós é que temos essa força de produzir o resgate das faíscas espirituais que se encontram perdidas nesse campo, que os anjos não conseguem, que as almas não têm o poder. Mas como nós nos energizamos, de onde nos vem essa energia, de onde nós obtemos forças espirituais para realizar esse trabalho? Vehem matishim kocha bishvirat ta'avot veitkafia sitra achra veitpardu kol poale aven. Ele nos diz como nós energizamos as nossas almas que se encontram aqui no campo das Klipot, revestidas de um corpo físico com inclinações físicas, materiais, etc., desejos corpóreos, vontades físicas e tudo mais. Como nós podemos ter a força, habilidade de enfraquecer o campo das Klipot, o campo das chamadas cascas, o domínio das cascas negativas, e redimir de lá as faíscas divinas. Ele nos diz que isso acontece quando o ser humano aqui, quando ele trabalha sobre si, quando ele consegue enfraquecer o poder e a força do domínio das Klipot,
que esse domínio da Klipot não é só o seu habitat, não é só aquilo que está em torno dele, do ser humano, mas é aquilo que está dentro dele mesmo, aquilo que está dentro de nós. Então, quando e como nós conseguimos energizar a nossa alma de forma tal que ela consiga prevalecer sobre o campo o domínio das klipot, das chamadas cascas, começando a fazer esse trabalho dentro de nós mesmos, quando nós enfraquecemos a klipá que existe dentro de nós, esse lado negativo, egocêntrico, desejoso que existe dentro de nós, quando nós enfraquecemos isso, então nós obtemos mais poder, nós desenvolvemos os nossos músculos espirituais para fazer a nossa alma prevalecer sobre as klipot, sobre as chamadas cascas. E como nós fortalecemos esses músculos espirituais nossos? Como nós prevalecemos sobre as klipot, sobre as chamadas crostas e cascas internas que nós temos? Bishvirat atavot, quebrando os desejos e paixões. Nós estamos cheios de ambições, de desejos, de vontades, de paixões e etc. Essa natureza do ser humano é possessiva, ele é ambicioso, ele é desejoso, busca prazer e satisfação pessoal e etc. Ele é insaciável. Mas se diz que isso é reflexo das klipot, das chamadas cascas negativas que estão atuando dentro de nós. Quando nós as enfraquecemos, e de que forma nós enfraquecemos essas klipot, essas cascas internas, quebrando e rompendo os desejos e paixões. Não é tudo que você quer que precisa, não é tudo que você quer que é correto, não é tudo que você deseja que vamos satisfazer a tua vontade, não é só porque você deseja e quer que você vai ir atrás disso, porque existem leis, existe moral, existe ética, existe o que é certo, o que é errado, então não importa, o que prevalece não é o que você quer, o que você deseja, o que você ambiciona, esse não vai ser o eixo em torno do qual a sua vida vai girar. Então, quando o ser humano, em geral, e o em particular, ele vai quebrando suas paixões, seus desejos, vai fazendo prevalecer o bom, o certo, o honesto, o correto, etc. E não o que ele deseja, o que lhe satisfaz, o que lhe dá prazer. Então, no momento que a pessoa quebra esses desejos e paixões, com isso ele vai rechaçando o mal de dentro de si. Isso na linguagem do Zohar é chamado itkaf yasitra achra, ele vai rejeitando, expulsando a sitra achra, o lado oposto, o lado negativo, o lado oposto à santidade, ele vai retirando isso dentro de si. Veitpardu kol poalei aven, e se fala que através disso todos os agentes do mal eles são dispersados. Os agentes do mal representam as forças negativas do campo das klipot que atuam dentro da pessoa, e quando a pessoa consegue enfraquecer e subjugar, subordinar as klipot dentro de si, com isso ele fortalece a sua alma, e com isso ele tem o poder de limpar também afora, por assim dizer, ele tem o poder de resgatar as faíscas divinas que se encontram presas e perdidas no campo, no domínio das klipot. Ele manifesta esse poder dentro de si, que nem mesmo os anjos celestiais têm, ou as almas espirituais também não possuem. Justamente a alma que se encontra aqui embaixo incorporada num corpo físico, no mundo terrestre, e ela tem contato, ela tem relação com as klipot, com as chamadas cascas, porque essas cascas estão até dentro de nós. Justamente essas almas aqui presentes, nós é que temos a habilidade e temos a força de elevar e de resgatar essa luz da Torá, essa sabedoria da Torá que se encontra oculta, que se encontra presa no campo das klipot, que não permitem que se revele essa luz, esse brilho da Torá, enchendo de perguntas, dúvidas, questionamentos, contestações, etc. Isso os anjos não têm, por isso se fala que quando os anjos reivindicaram a Deus, pediram a Deus que desse a Torá a eles, não foi dado somente aqui para Yehudim que se encontram aqui nesse mundo terrestre, convivendo com as klipot, e nem mesmo as almas superiores também têm esse poder
Por isso ele nos diz, já que existe essa elevação, essa vantagem das almas aqui incorporadas, que elas e somente elas possuem essa habilidade de retirar das clipot, de descobrir aquela luz divina da Torá que estava encoberta nas cascas. Apenas as almas estudando Torá aqui nesse mundo é que conseguem fazer isso. Por isso consta nos livros, assim aparece no Zohar, isso é trazido também do Midrash, Rabba, consta que os seres superiores eles vêm até esse mundo para escutar as novidades de Torá que são ditas aqui pelos seres, pelas criaturas inferiores, ou quando criaturas inferiores, que somos nós, seres de carne e osso nesse mundo físico terrestre, quando nós estudamos Torá e de repente descobrimos uma nova interpretação, uma nova faceta, novo aspecto que até então estava encoberto, não foi mencionado e etc. Então se fala que os seres superiores, almas, anjos, eles descem, eles vêm até aqui embaixo para escutar as novidades da Torá, aquilo que é inovado pelas criaturas inferiores aqui. Ou seja, eles vêm escutar aquilo que inovam as almas incorporadas, aquilo que revelam nos mistérios e sabedoria, nos mistérios e segredos da sabedoria, a data que até agora estavam encobertos, ocultos, estavam aprisionados no exílio, estavam banidos até agora. Ou seja, essa luz da Torá, esse brilho da Torá estava obscurecido, estava encoberto. Então isso é uma façanha tão grande e especial, esse resgate dessas faíscas divinas, essa revelação dos aspectos ocultos que estavam na Torá. Isso não está se tratando de coisas místicas esotéricas, mas como nós falamos, de revelar como é a halachá de fato, como o predomínio prevalece, ou qual o seu motivo e razão de ser. Então isso é algo tão esplendoroso em termos espirituais, que até mesmo seres e criaturas superiores que não têm acesso e condição a isso, que não são capazes disso, eles descem para acompanhar, escutar o que as almas incorporadas, o que eu, você, nós estudamos e descobrimos aqui nesse mundo através do nosso estudo da Torá. Vechol ish Israel, nos diz o Alter Rebbe mais do que isso, toda pessoa de Israel, Yachol legalot talumot chokhmah, ele tem o poder, ele tem o potencial na sua alma de revelar segredos da sabedoria divina, revelar e descobrir coisas encobertas na sabedoria da Torá, o lechadesh sechel chadash, e inovar, descobrir novas facetas, trazendo, por assim dizer, como novidades, através da sua ideia, da sua análise, do seu intelecto, ele descobre uma nova linha de raciocínio, uma nova linha de pensamento. Hen ba'alachot, seja no campo da halachá, da lei judaica, que a pessoa, se aprofundando nos estudos, ele descobre mais aplicações da halachá, ou mais associações da lei, etc. Hen ba'agadot, ou seja, no campo mais... no campo do estudo das Agadot, que isso está ligado com a parte de Midrash, que isso está relacionado mais a um campo de exemplos, parábolas, morais e etc. E são ensinamentos do Midrash, Agadot, alegóricos. Sim, é chamado. Hen benigle, hen benistar, tanto na parte revelada da Torá, que seria Mishnah, Gemara, Halachá, Agadá, como hen benistar, como também na parte mística esotérica da Torá, que envolve a Kabbalah, Hassidut, etc. Que fi bechinat shoresh nishmato, cada um de acordo com a raiz e fonte da sua alma. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que cada Yehudi tem a habilidade, tem a capacidade, não só de estudar a Torá, mas de revelar e descobrir facetas ocultas que nenhuma pessoa antes dele, ou nenhuma pessoa além dele foi capaz de descobrir
esse aspecto da Torá. Então cada um de nós tem esse potencial de inovar, de descobrir, de revelar alguma parte em algum tema da Torá, em alguma área, pode ser na área de Halachá, por isso cada um, porque tem pessoas que são especializadas em Halachá, outros mais em Agadá, na parte de estudos místicos, etc. Por quê? Porque cada um tem a sua alma ligada a um campo especial, de uma maneira ou seja, ele tem um vínculo específico de uma maneira mais acentuada com aquele campo de estudo da Torá. Pode ser que a sua alma, em encarnações anteriores, já estudou, já passou pelos outros campos, etc., mas em algum campo, cada pessoa, cada Yehudi tem não só o acesso, o poder de estudar e entender, mas até o poder de inovar, de descobrir, de revelar novas facetas. E, portanto, já que temos esse potencial estabelecido na Halachá, que nós temos até a obrigação de fazer isso. Isso não é apenas uma obrigação, é um favor a si próprio, para a sua própria alma, em benefício à sua própria alma, porque se diz que nós temos que esgotar o nosso potencial, lehashlim nishmato, para trazer plenitude, perfeição à sua alma, behealat kol hanitzotzot shenaflu lechalka, porque existem certas faíscas que somente a sua alma pode resgatá-las. Existem certas centelhas divinas ou certas palavras da Torá que somente essa alma pode redimir, essa alma pode descobrir. E para essa alma chegar à sua plenitude, atingir a sua plenitude, completar a sua missão, é necessário que ela eleve todas as faíscas que tombaram no seu domínio, na sua parte. Então existe aqui, cada alma tem o seu quinhão, cada alma tem a sua parte de faíscas divinas a elevar, a resgatar, e essa sua parte é algo individual e intransferível. Somente essa pessoa, somente essa alma, ela é capaz de resgatar essa faísca ou de revelar esse aspecto da Torá nessa temática específica de estudo, etc. Isso é o que vai completar a missão da alma quando ela terminar de elevar todas as faíscas, shenaflu lechelkau legoralak noda, aquilo que caiu na sua parte, aquilo que foi determinado para ela, aquilo que faz parte da sua sorte, do seu destino espiritual. Então é necessário que ela esgote esse estudo, esse conhecimento, para que a sua alma atinja a plenitude. Então aqui nós vemos que essas faíscas divinas que caíram nesse plano inferior, cabe às almas que estão aqui incorporadas elevá-las, etc., e nisso consiste também o trabalho espiritual de se dedicar ao estudo, ao conhecimento da Torá, descobrindo as facetas ocultas ou aqueles pontos que estavam encobertos, que ainda não foram revelados. Por isso se diz que no momento que cada um de nós estuda e analisa a Torá, procurando inclusive solucionar as dúvidas, obter respostas aos questionamentos que são lançados, etc. Com isso nós estamos produzindo esse efeito, revelando aquilo que estava encoberto, oculto na Torá, e fazendo esse serviço que somente as almas aqui podem fazer. Continua, Alter Rebbeinu nos diz, Vechol divrei Torá, Bifrat dvar halachá. Na realidade, todas as palavras de Torá, seja no campo literal, no campo alegórico, no campo alusivo, no campo esotérico, todas as palavras da Torá, em todos os níveis, elas se constituem na palavra de Deus. Isso é uma revelação divina, a palavra de Deus. O Bifrat Dvar Halachá, e mais ainda de uma forma mais acentuada, isso se manifesta nas palavras de Torá relacionadas com a Halachá, com a lei e determinação final de como devemos nos conduzir nas diversas situações. Se fala que toda essa palavra de Deus embutida na Torá ou na Halachá, e Nitzotz me a Shekhinah, ela representa uma centelha, uma faísca da Shekhinah, da luz divina, da revelação divina. Shehi Dvar Hashem, que ela se constitui na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O que é palavra? É revelação, isso é a revelação divina. Que dita Bagmará, e particularmente nós falamos que isso se aplica mais ainda à Halachá, a determinação da lei
final da lei prática, conforme consta na Gemara no Talmud, Dvar Hashem zu Halachá, que eles aplicam as palavras do versículo que se referem à palavra de Deus. O que significa a palavra de Deus? Eles dizem, a palavra de Deus é Halachá. A palavra de Deus está expressa de maneira prática, conclusiva, efetiva, na Halachá, naquilo que representa a lei final. Sod Malchut de Atzilut, que isso, cabalisticamente falando, representa aquele segredo que é trazido na Kabbalah, o mistério daquilo que se fala da Sefirah de Malchut de Atzilut. Falamos em Malchut de Atzilut, está associado ao Torah Shebal Peh. Hamalbeshet, a Torá oral. Hamalbeshet lechokhmah de Atzilut. E ela, por sua vez, nós falamos que Malchut de Atzilut possui dentro de si, está revestida nela a luz maior da primeira Sefirah, da sabedoria divina, a sabedoria suprema, uma vez que a Torá emana da Chokhmah superior. Então, Mulbashim, Bemalchut, e essa luz e energia de Malchut, de Atzilut, que contém dentro de si a luz e energia de Chokhmah de Atzilut, ela desce e se reveste até, como já estudamos antes, Mulbashim, Bemalchut de Yetzirah, ela desce até Malchut, o atributo de Malchut no campo de Yetzirah, da formação, Ve'ardu b'klipat noga b'shvirat hakelim, e lá já está envolvida com essas faíscas divinas que caíram até esse nível de klipat noga, naquele processo de quebra dos vasos, etc. E lá já existe o potencial espiritual do surgimento, do bem e do mal. E quando nós estudamos na Halachá para determinar, de acordo com a Halachá, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é mal. Então, com isso, nós estamos refinando e elevando todos esses elementos. Então, isso que ele nos fala, que essa palavra divina que se encontra exilada na Klipá, através do estudo da Halachá, particularmente, em geral, através do estudo da Torá, mas mais especificamente, através do estudo da Torá, da Halachá, quando a pessoa esclarece de forma objetiva qual é a determinação final da lei, qual vai ser a Halachá, a lei final que vai prevalecer, ou quando a pessoa responde a dúvidas, esclarece dúvidas e perguntas que são lançadas e descobre com isso os novos aspectos da Torá, com isso ele eleva as faíscas que estavam ocultas, perdidas e presas no campo das klipot. Zeu Shamru Bagmará, isso é que é trazido no Talmud, na Gemara em Brachot, Kol Aosek Batorá, todo aquele que se dedica à Torá, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus diz a respeito desse que se dedica à Torá, Ma'ale Anialav, eu considero Keilu Pda'ani Ve'ed Banai Mibein Almot Olam, como se ele estivesse me libertando, assim fala Deus, como se ele estivesse liberando e libertando a mim mesmo e aos meus filhos do exílio, do jugo entre os povos da terra, ou seja, quando os Yehudim foram exilados e banidos e ficaram subjugados aos povos e nações, e nós vimos que a Shekhinah, a presença divina, também se encontra no Galut, ela acompanha solidariamente, ela acompanha também os Yehudim no Galut, mas misticamente falando, cabalisticamente dizendo, nós falamos que no momento de Galut, o momento de exílio, diáspora, é um momento de queda espiritual, um momento de descida espiritual, e isso afeta também a revelação divina. Por isso, aquele que estuda a Torá e com isso resgata essas faíscas, Deus fala, eu considero como se ele estivesse redimindo a mim, porque como nós falamos, se a Shekhinah está no exílio, então aquele que estuda a Torá e redime a palavra de Torá, a palavra de Deus que se encontra no exílio, e a palavra de Deus é a própria divindade, então Deus fala, é como se ele estivesse redimindo a mim e os meus filhos do exílio. De forma geral, só concluindo, nós vemos aqui, concluindo essa passagem, que através do estudo da Halachá se produz dois efeitos espirituais. Primeiro, ao lidar com as coisas permitidas, proibidas, mesmo que seja na teoria, através do estudo, no momento que nós tratamos dessa temática, através do aprofundamento intelectual a respeito dela, seguindo a lógica da Torá e etc., e determinando o que é kasher, o que não é, o que é puro. Com isso, nós estamos já refinando, nós já estamos tirando as faíscas divinas do campo das klipot, ou seja, nós descobrimos aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto, né? Nós fazemos isso vir à tona. Mais do que isso, não só quando nós
nós revelamos esses aspectos da Torá que estavam encobertos, mas quando nós também percebemos os motivos, as razões, a lógica, o raciocínio que há por trás disso, também se causa uma revelação, e com isso nós chegamos a Halachá, e com isso também nós estamos redimindo, resgatando a palavra de Hashem, que estava oculta, que estava encoberta, que representa a energia divina contida na Torá, que estava no estado de galuto, de exílio. Nós estamos resgatando essas faíscas, elevando essas centelhas. E esse é um trabalho que somente nós, aqui embaixo, almas incorporadas nesse mundo, tem a capacidade de fazer.